Bom, vamos dar início a mais uma noite de palestras e eu espero que essas palavras ou a história contada aqui chegue até o seu coração, lhe toque de alguma forma e faça você forma de pensar das pessoas que estão ao seu redor, de como você possa auxiliar mesmo nesse momento em que você está em casa, está tentando fazer alguma coisa mesmo à distância por alguém. Vamos iniciar então levando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando sempre a paz, a proteção, o amparo de Jesus e colocamos à disposição dele como instrumentos e ferramentas a divulgação da Boa Nova, a proteção e o amparo e ao consolo de todos aqueles que estão próximo de cada um de nós. Te entregamos nesse instante, então, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos sentimentos, que possam partir do nosso coração palavras que vão consolar a todos aqueles que buscam nesta noite a tua presença, Divino Mestre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Que seja feita, Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cairmos em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal. Que assim seja. Vamos lá, então. Agora, no próximo dia 10, faz exatamente 2 anos que eu estive por 4 dias internado aqui na Santa Casa de Igarapava, na ala do SUS, no quarto 13. E fui muito, mas muito bem mesmo recepcionado pela equipe médica, equipe de enfermeiras, todos aqueles que compõem o quadro clínico da Santa Casa, desde o segurança lá até aqueles que ficaram comigo esses 4 dias. E eu percebi que tinha uma turma que no sábado de manhã faz a oração lá na casa e depois visita um ou outro quarto que são conhecidos. Só que daquele 2 anos para trás até hoje, vez ou outra, eu sempre sou chamado de alguma forma, visitando alguém, fazendo uma oração e transmitindo um passe, levando a aguinha fluidificada. Já cheguei a pedir até para os padres que estavam aí, o Frei Alexandre, para que ele me desse uma aguinha deles, porque a pessoa que eu visitava era católica e eu senti no instante que ela estava precisando apenas os pecados dela e levar bem pelo padre aqui de Garapava. E aí, numa dessas visitas, eu me lembro que no quarto sempre ficam 2 camas assim. Então, eu apliquei o passe numa senhora que estava numa maca. E aplicando a outra, eu simplesmente fiz a prece. E quando eu estava saindo, essa senhorinha que estava mais próximo da assim, ei, eu também gostaria de um passe bem forte. E aí eu não sabia responder para ela o que seria um passe forte. Então eu resolvi falar para ela que o passe seria o mesmo que eu havia dado na companheira de quarto dela, mas que eu poderia falar um pouquinho mais sobre o Mestre Jesus, uma bênção, uma proteção para ela. E na realidade eu percebi que ela queria que eu ficasse um pouquinho mais com ela ali no quarto. Foi quando ela segurou minhas mãos, as mãos já bem enrugadinha, trêmula. Fica um pouco mais comigo aqui, porque eu tenho me sentido tão sozinho, ninguém vem me ver, a não ser você que esteve aqui essa tarde. E isso me comoveu muito, porque do passe, a oração que me veio mais à cabeça era falar sobre esse desapego das coisas do mundo, principalmente daqui lá fora do hospital, seja algum problema familiar, ou seja alguma coisa, dívida que ela tinha com alguém, ou dívida a pagar mesmo monetariamente. E aí na nossa conversa, nesse tempinho que eu fiquei lá, acabei ficando lá mais ou menos uns 30 minutos, 40,
a gente chegou à parte do inferno. O que seria o inferno? E essas perguntas para a gente responder, né? Eu brinco que espírita tem resposta para tudo e chega nesses momentos a gente já não sabe muito o que responder. Eu falei, olha, eu acredito pela minha religião que o inferno não seria um lugar, um lugar que a gente vai e vai pagar os pecados e vai arder no mar do inferno. Eu acredito que o inferno seria muito um estado de espírito nosso, uma ausência de Deus dentro de nós, de Jesus próximo a nós. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente sente um medo, sente uma insegurança muito grande. Tudo para nós acontece como a falta da graça divina, então mesmo. E ali foi a nossa conversa, foi esse tempo a ponto da companheira de quarto participar também. E a companheira de quarto sabia um pouquinho, conhecia um pouquinho sobre a religião espírita. E ela foi conversando e concordando com a gente, e aí o papo foi bem animador. E nesse tempo todo que a gente conversava ali, ela segurava a minha mão o tempo todo. Aí a gente começa a perceber as feições das pessoas, né? Você vê que era uma pessoa fisicamente muito bonita, devia ser uma senhora mais jovem, muito bonita, olhos azuis, embora o cabelo tivesse bem branquinho, assim, quase se confundindo ali com o lençol ali da que estava para ela ali. Só que aí eu percebi que as visitas muitas vezes não era só para chegar lá e transmitir um passe, não. Muitas vezes o que eles queriam e o que eles querem até hoje é um pouquinho da nossa presença. Por que eu falo da nossa presença? Assim como Jesus chegou para a figueira e a figueira não deu fruto nenhum para ele, amaldiçoou e falou: se não é para dar fruto, então não serve. E aí no dia seguinte foram ver a figueira já estava seca, já estava morta. É isso que as pessoas esperam de nós, porque eles veem em nós uma tranquilidade diante das dificuldades do dia a dia, né? O desespero. Poucos de nós desesperamos na perda de um ente querido, numa dificuldade financeira. Muitos de nós se apresentam muito tranquilo diante do velório de um pai, de uma mãe ou de um filho, porque a gente já tem aquela compreensão de que aqui somos apenas caminheiros, estamos aqui de passagem, somos usufrutuários daquilo que Deus deu a cada um de nós. Cabe a nós aumentar as nossas virtudes, que é realmente o que a gente vai levar dessa vida terrena aqui. E aquela senhora viu ali na nossa presença, porque eu acredito que ela não deva ter me visto sozinha, ela deve ter um olhar espiritual mais aguçado. Ela viu que a gente estava ali para dar a ela um fruto dessa figueira. A gente estava ali para levar para ela a imagem do Mestre Jesus, para que ela possa sentir a presença do Mestre Jesus. E eu acho que há poucos dias o José Garcia disse sobre o que seria ser espírita, né? E eu acho que é isso aí, é fazer que as outras pessoas que estão ao nosso redor tenham contato conosco, sintam a presença do Mestre, sintam-se bem próximo de nós, não se sintam sozinhos, porque, como foi o título que a Alice pôs aí, ficar sozinho, gente, dói muito e dói mais. Então, e aí foi crescendo em mim a cada dia a impressão de que muitas pessoas se sentem sozinhos, que com essa pandemia tem aumentado demais. Eu confesso a vocês que também no próximo dia 10 agora já faz 30 dias contato e amanhã eu tenho um retorno com a psiquiatra, porque eu também senti um baque dessa pandemia. Não sei se vocês assistiram a reportagem ontem com a equipe médica de enfermeira nos hospitais, que eles estavam cansados, estavam com a síndrome lá, esqueci o nome da síndrome, Burner, sei lá, que é a síndrome do cansaço. A psiquiatra disse para mim que eu estava com a síndrome do esgotamento, que era que a gente vinha num ritmo correndo todo mundo e o pessoal pedindo ajuda e a gente correndo e ajudava e pedindo oração e a gente parava, fazia oração. E de repente a pandemia nos trouxe para casa, nos deu uma segurada, olha, não sai na rua, se puder ajudar à distância ajuda, se não puder não se aproxima. E a ponto
esse auxílio psiquiátrico, que é muito bom, gente. Não é só para quem está no estágio muito avançado de alguma doença mental, mas é para ter um estilo de vida, uma qualidade de vida. E eu espero que todos vocês um dia tenham a oportunidade de participar desse tipo de terapia. Porque aí a gente ficou em casa, ficou enclausurado, a tecnologia muito bem, muito avançada, só que ao mesmo tempo eu percebi que foi afastando a gente. Ela vai aos poucos levando a gente para essa solidão, porque vai nos distanciando de Deus. A mensagem que chega para nós é falando de Jesus e de Deus, só que a gente não aguenta assistir 2, 3 minutinhos. Mas a gente quer assistir uma live de 10 horas de um cantor famoso, a gente quer ver o tal do TikTok, que é aquelas brincadeirinhas, tudo, mas a hora que vem a mensagem divina que leva a alma, a gente dá uma lidinha, passa para frente, apenas clica o dedo. E a gente vai percebendo que a gente vai ficando solitário. E aquela conversa minha com aquela senhorinha era de que o inferno era um estado de espírito e não um lugar. Então, se eu tivesse vivendo um inferno na minha vida, é porque eu estava afastado de Deus. E com a tecnologia nessa pandemia, eu tenho me afastado muito de Jesus, porque eu estava envolvido com outro tipo de vídeo, tipos de histórias, e que não estava me trazendo a graça que eu precisava. E aí a gente foi percebendo que dentro dos lares, muitas vezes o que passou a ser mais importante era o controle remoto, para a gente escolher o que a gente sintonizava, e era o nosso companheiro de vida. Era aquilo que a gente estava participando no dia a dia. E aí aqui no condomínio onde eu moro, eu percebo que 2 ou 3 já começaram a colocar a ser a concertina, outros colocaram câmera para todo lado, todo canto da casa, do lado de fora de casa. Começaram até nos seus locais de trabalho a visualizar como estava sendo o dia a dia ali de casa, colocando cerca elétrica, tá? Tudo para deixar para o possível invasor, ó, aqui dentro de casa nós estamos em alerta. Mas eu não sei a preocupação nossa em ficar dentro de casa protegido dos possíveis invasores nos faz felizes ou nos traz uma tranquilidade interna que a gente busca tanto. Na realidade, a gente vai ficando mais enclausurado e as coisas vai perdendo sentido. Então, quando perde o sentido, quando a gente perde o caminho, a conexão, a gente vai ficando com o coração inquieto. E é o que dizia Santo Agostinho lá há mais de 1000 anos atrás. Meu coração está inquieto, Senhor, até que ele repouse em ti. Eu quero estar contigo, eu preciso da tua presença. E aí a gente vai percebendo que essa síndrome do esgotamento, esse medo que a gente vai sentindo internamente, porque externamente a gente está muito seguro, com vizinhos muito seguros, é perder o sentido de Deus, é perder a presença de Deus nos nossos corações, no nosso dia a dia. E infelizmente a gente vai fabricando um Deus à nossa imagem e semelhança, um Deus que a gente coloca esse Deus a nosso serviço. Ah, Deus, afasta de mim a doença do Covid. Ah, Deus, me dê aí que eu ganho na Mega Sena, para que tá difícil eu trabalhar e pagar as contas. Então a gente vai colocando, Deus, coloque sua mão sobre mim e resolva esse problema para mim. Não, a gente tem que pedir a bênção de Deus para que ele coloque a mão, para que a gente tenha uma boa decisão diante de um problema, para que a gente tenha uma boa reação diante de uma ação, seja ela ofensiva ou maldosa contra nós. E aí esse Deus vai sendo colocado ao nosso serviço, um Deus a quem a gente recorre apenas para pedir, enquanto que a gente esquece que Deus tem um projeto de vida para nós. O que Ele queria mesmo ao nos criar é que a gente evoluísse espiritualmente, participando da vida material com essa ferramenta que é o corpo físico, mas era de criar em nós um ambiente de muita paz, de muito amor. É isso que Ele quer, só que aí a gente procura Deus como se fosse uma farmácia, né? Que a gente entra para procurar um remédio para algum mal nosso. Igual nesse momento de esgotamento, assim, dava uma certa insegurança, um medo, parecia que tudo ia dar errado.
seja no local de trabalho, seja na rua, ou sair para dirigir, dava um certo pânico assim. E aí é bom a gente lembrar que de vez em quando a gente tem que lembrar que nós não estamos aqui definitivamente como morada nessa terra. A gente somos caminheiros, a nossa pátria é outra pátria e a gente tem que buscar então esse auxílio divino, porque ficar sozinho dói muito. E se a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas que quando a gente vai naquela pessoa como uma figueira e ela nos dá um retorno, um fruto bom, um figo bom, ou seja, a gente vai em busca do Cristo naquela pessoa e encontra, o nosso dia fica mais tranquilo, o nosso coração encontra paz. E confesso mais um para vocês, e a psiquiatra me disse isso, ela falou assim, Júlio, você está sentindo falta daquela correria sua de poder ir ao encontro de alguém, do infortúnio de alguém, que a pandemia te segurou disso e em tese te proibiu disso, e é disso que você está sentindo falta. E então quando você tiver uma notícia boa para você, de que alguém está precisando e você corre e faz, aí você vai melhorar. E aí recentemente a Tati passou por uma cirurgia e eu tive que ficar 15 dias em casa e aquela crise meio que passou, os remédios eu deixei de tomar um pouquinho, mas já voltei, porque eu coloquei a Tati como uma pessoa necessitada e estava ali em volta dela para poder auxiliar, e a gente foi caminhando junto, rezando junto no dia a dia da recuperação até a convalescência da Tati. Então eu queria trazer essa reflexão para nós hoje, para que a gente possa compreender que às vezes se o nosso coração está inquieto, se o nosso dia a dia está parecendo um inferno, lembre-se que o inferno é um estado de alma. E esse estado de alma quer dizer que você está muito distante de Deus. E essa vida, ela passa muito rápido. Embora alguns desencarnem com mais de 90, outros com menos, mas se a gente perceber, até para o Chico, ele percebeu, morreu lá com 90 e tantos anos, quase 100, e está lá no túmulo dele. Se eu soubesse que a minha vida seria tão rápida e passageira, eu teria escrito menos e amado mais. Então a gente percebe que independente do ano da carne, o ano que se passa na nossa matéria é muito pouco, é muito rápido, é passageiro e a gente só está caminhando em busca da evolução. Então, para que as outras pessoas não se sintam sozinhas e para que você não sinta a dor de estar sozinho, brigue menos com as pessoas, não critique tanto o seu corpo, não reclame tanto, não perca o sono pelas suas contas. Não deixe de beijar os seus amores, não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize seu perfume predileto. Use-o para passear com você mesmo. Gaste seu tênis predileto. Repita suas roupas prediletas. E daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não dar uma fugida? Por que não orar agora em vez de esperar para orar antes de dormir? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito no Natal, a sexta-feira ou outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Olha, não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é apenas uma oportunidade de aprendizado. Então, aproveite esse ensaio de vida e o faça o agora. Ame mais, perdoe mais, abrace mais, viva mais intensamente e deixe o resto nas mãos de Deus. Vamos viver? Essa é uma reflexão sobre a vida dos manuscritos do Papa Francisco, que há poucos dias agora para frente vai completar mais um aninho de vida, que com certeza ele vai achar que é uma vida muito passageira.
e que a gente possa compreender essa reflexão desta noite sobre a nossa vida, sobre quem nós estamos sendo na vida de alguém. Se nós estamos sendo a figueira que tem dado fruto e se as pessoas estão vindo ao nosso encontro e não amaldiçoando a nós como figueiras por não estarmos entregando a elas um fruto bom. Que todas as pessoas que estiveram ao nosso redor possam olhar para nós, possam sentir a vontade de se tornar um espírita, possam sentir o desejo de estar na nossa presença, porque a nossa presença reflete a imagem e semelhança do Deus vivo, do Verbo que se fez carne, do Divino e Mestre Jesus. Então, que a nossa solidão não seja na falta ou na ausência daquilo que é divino em nós. Que a nossa solidão seja apenas o nosso momento de repouso carnal, repouso da matéria nesta noite. E que as nossas orações possam sempre serem canalizadas a todos aqueles que estejam necessitados. Então fica aqui essa reflexão. Todos aqueles que tiveram a oportunidade de visitar alguém no hospital, seja um médico, um enfermeiro, seja um paciente, seja em qual estado de saúde que ele se encontre, nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos ser a imagem, a figueira que dá bons frutos na vida de alguém, num quarto de alguém, que a vida possa ser bela com a presença do Mestre Jesus e que nós possamos resplandecer e que as nossas palavras possam estar cheias de consolo e de amor, porque a nossa boca fala daquilo que está cheio no nosso coração. E se o nosso coração estiver agraciado e cheio de Deus, é isso que a gente vai oferecer para todos os nossos companheiros de caminhada terrena. Um abraço para todos vocês e que Deus nos abençoe nessa caminhada e que vocês possam ter a alegria desse encontro com o Mestre Jesus e após esse encontro nós possamos nos transformar como pessoas melhores e sermos luz na vida de alguém. Um abraço, boa noite e boa semana.